Olá, sou Alex, amigo de vocês aqui do Facebook, ou dos inscritos do YouTube, onde esse vídeo for postado. Eu venho fazer a segunda parte do vídeo do último que eu postei, né, sobre por algumas igrejas aí que nasceram depois de 1920, dizerem que Jesus na realidade seria o Arcanjo Miguel, e está se espalhando, né? E está se espalhando, e todo domingo de manhã cedo bate na sua porta e te dão um folheto, né, fazendo um evangelismo, dizendo que, tentando lhe ensinar e te enganar de que Jesus na verdade não é Jeová, não é Deus. Ele se inseriu o anjo Miguel, que por sentir pena, é como se sentisse, né, como ele sendo um príncipe do exército de Deus, ele tomou as dores do Senhor Deus e veio até a terra para poder tirar supostamente a ignomia que existia sobre Deus, né, sobre, tipo, ignomia, a vergonha, né, a chateação de que os seres humanos, eles estavam totalmente perdidos, enganados pelo Ra-Satã, e nesse engano o Arcanjo Miguel teria vindo, né, para poder tirar isso aí dele. Então eu vou tentar agora ser um pouquinho mais claro e tentar deixar o vídeo um pouquinho mais curto, que eu já fiz a primeira parte, eu já falei, né, no mínimo a metade já foi falado, e agora eu vou dar a segunda parte e eu vou falar o porquê que Jesus não podia ser Miguel de forma nenhuma, tá? Eu falei da última vez, né, da criação dos céus e da terra, que Deus criou os céus e a terra, e que Deus tinha criado. Falei também da natureza de Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, alma, corpo e espírito, e aqui a gente tem Adão, né, o primeiro ser humano. Eu também tinha colocado uma linha de tempo, uma linha cronológica, né? Adão sendo feito à imagem e semelhança de Deus no início do Jardim do Éden, e daí ele vai dar sequência a toda a raça humana, certo? Eu tinha falado que a gente ia ver o capítulo de Apocalipse 13:8. Vamos ver lá o capítulo de Apocalipse 13:8. E Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 diz assim. O Apocalipse 13:8, ele vai falar a besta e seu profeta. Aí tem uma parte A que é a besta, né? Vai falar propriamente a besta, e de que ela vai criar, ela vai fazer uma imagem onde as pessoas vão ter que adorar essa imagem da besta, né? Ele fez assim, ó, a respeito da besta. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfema, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfemas contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida
do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, o que eu quero pegar aqui é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se João está revelando aqui, se Deus está revelando, o próprio Jesus está revelando que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, então isso significa, Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aí a pergunta é, quem é? Jesus é o Cordeiro do qual ele mesmo está falando. Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aonde está esse Cordeiro? Porque se nós formos procurar o Cordeiro, a gente tem duas respostas. Tá? A primeira resposta está no capítulo 3:21, né? Depois que Adão e Eva pecaram e eles perceberam que estavam nus, eles cozinharam folhas de figueira para cobrir a sua nudez, que é o pecado, diante de Deus. No capítulo 3, ele então, aí coisa aí, peraí, que eu vou dar um pause aqui. Voltando aqui, né, que o pessoal resolveu fazer barulho, né? Aonde está exatamente, está aqui, ó. Disse o Senhor, a mulher. No capítulo 3 de Gênesis, verso 7. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles perceberam que estava nu, percebeu o seu pecado e tentaram resolver o seu problema do seu pecado, cobrindo a sua nudez. Tá? Mas isso não funcionou. Depois do resto do capítulo 3, o Senhor Deus vai trazer toda a condenação sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre Satanás. E o broto evangelho, que é o quê? De dentro da semente da mulher, da semente, né? Iria nascer, um queria ferir. De dentro da semente da serpente, Deus ia fazer nascer um descendente da mulher, que este lhe feriu o calcanhar. E Satanás lhe feria, Satã lhe feria o calcanhar e o descendente ia ferir a cabeça. O Cordeiro, aonde provavelmente está o Cordeiro de Apocalipse 13:8. Gênesis capítulo 3:21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, Deus aqui no capítulo 3:21 já estava indicando que para haver remissão de pecado no homem, um inocente, por enquanto Deus estava apenas revelando que um inocente era um animal, né? Que também é o broto evangelho da redenção, é a primeira vez que Deus demonstra de como pode haver perdão de pecado, tá? Isso é o broto evangelho da redenção, como Deus iniciou a redenção, a salvação dos homens. Deus indicou. Então, provavelmente aqui esse capítulo 3, verso 21, é aonde dá o início de... Para mim, é aonde Apocalipse 13:8 fala, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui, provavelmente foi um animal, um cordeiro, como é Moisés que está escrevendo o livro de Gênesis, e o cordeiro foi morto lá na noite da 10ª praga, então ele, com certeza, quase 100% de chance de que ele está associando, fazendo essa associação aqui, para colocar o cordeiro. Outra parte também que a gente vai ver essa associação, né, é com Caim e Abel. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim.
Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos é o tempo que eles precisavam fazer a sua reconciliação com Deus, fazer a expiação. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não agradou. Então quer dizer, Abel levou da gordura do quê? Da gordura provavelmente era do cordeiro, tá? Então aqui já é a segunda vez que aparece, já logo no começo, a indicação que para haver remissão de pecado precisa haver derramamento de sangue. Só que esse derramamento de sangue é uma substituição. Era o homem tinha que derramar o seu sangue, porque no capítulo 2, 17 de Gênesis, Deus diz: Padão, no dia que comeres da fruta, morrendo morrerás. Quer dizer, você vai morrer. Então o homem, em desobediência a Deus, deveria pagar a Deus a afronta que ele fez ao Senhor Deus ao desobedecer a sua palavra, que era o quê? Que era a morte. E de fato houve morte. Primeiro houve uma morte espiritual, separação entre eles e Deus, e a ira de Deus julgou e os expulsou para fora do jardim do Éden, e Deus não os eliminou de imediato, porque no julgamento da Satanás e da serpente, Deus prometeu um que viria destruir a cabeça da serpente. Então, Adão e Eva foram salvos, porque no capítulo 3, 21, Deus sacrificou um animal que não tinha culpa nenhuma, para fazer propiciação, a troca do lugar da morte de Adão, em vez de derramar o sangue de Adão, para Deus ficar satisfeito na sua ira, porque Deus se irou e ficou irado. E quando Deus se ira contra o ser humano, ele tem que pagar diante de Deus. Paulo vai falar isso lá no livro de Romanos, né, capítulo 1. Vamos ver lá o livro de Romanos. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tá? Então, a ira de Deus vem sobre todos aqueles que detêm a justiça de Deus pela injustiça. Então, o que é deter? O que é deter a justiça de Deus? Deter, Paulo fala, a ira de Deus vem sobre aqueles que detêm a justiça de Deus pela injustiça. Como é que isso acontece? No primeiro momento, Adão e Eva, eles, ao pecarem contra Deus, que é pecado de incredulidade, quando eles pecaram, foram incrédulos para com Deus, então a ira de Deus veio sobre eles, e Deus os expulsou, né? Deus vai dizer, né? Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda as mãos e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que o revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus trouxe condenação
também disse o Senhor Deus, então o Senhor Deus disse à serpente, isso aqui já falei, porém inimizade entre ti e a mulher multiplique a sentença sobre a mulher, e a mulher disse, multiplicarei sobre o modo sofrimento das tuas gravidez, em meio a dores dará a luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra. Houve maldição sobre a terra para trazer sofrimento. Esse foi o julgamento de Deus. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela sustento durante os dias da tua vida. Ela te poderizá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornará. E deu o homem o nome de Eva, sua esposa. Então aqui nós temos o julgamento e a expulsão, a condenação. Porque eles deteram a justiça de Deus de não crer. Mas Caim e Abel também vai entrar pelo mesmo processo, que é o capítulo 4 que eu já li para vocês, né? Onde coabitou o homem com sua mulher, e essa deu a luz a Caim, e ela deu luz a... Deixa eu pegar aqui, né? Eita, meu Deus do céu, tem as motos, é para destruir as motos, não é para ter. As pessoas têm as coisas para jogar no mato, é incrível, né? Deus tenha misericórdia dessas vidas. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra a oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado é a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca abriu para receber das mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder e serei fugitivo. A palavra no original é vagabundo, errante, né? Fugitivo, errante, vagabundo pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Né? Então aqui nós temos a narração do que aconteceu com Caim e Abel. Caim e Abel. A injustiça pela injustiça. O que aconteceu é que Caim e Abel tinham que promover justiça. Eles tinham que fazer a justiça que Deus exigia, que tinha que ser feito por eles mesmos. E qual era? O apontamento de Gênesis 3:21. Um inocente tem que morrer no lugar do culpado. E essa foi a oferta de Abel. Abel derramou sangue, a oferta, a gordura no altar, no holocausto. Caim se recusou. O Senhor Deus falou, Caim, faça correto. E eles eram homens inteligentes, capazes. Caim não era um burro, não era um animal. Ele não tinha, ele era uma pessoa totalmente provida de consciência, raciocínio. Ele durou não sei quantos anos, mais 900 e poucos anos. Eles eram pessoas altamente dotadas de conhecimento e capacidade de ver o que era certo de se fazer e fazer o correto. Que no caso de Adão e Eva, eles não tiveram a oportunidade, porque no momento do pecado de Adão e Eva, eles não sabiam o que era o processo de ser uma pessoa maligna, porque eles só sabiam ser conforme mais semelhança de Deus, que nem nos outros vídeos que eu já postei, e vocês assistem esses outros vídeos, para vocês entenderem essa compreensão do bem e do mal que está nos outros vídeos. Volto aos meus outros vídeos, que vocês vão compreender e entender, né, o bem e o mal que estava lá naquela fruta.
Então, a forma de se fazer remissão de pecado era através de um inocente, e Deus apontou que era um cordeiro. O cordeiro, ele apontava para Cristo, Cordeiro de Deus. Essa revelação de Deus, assim como Deus se revela, né? Ele se revela aos poucos e gradual e acumulativo. A salvação, como eles eram salvos, também era gradual e acumulativo. Então, a primeira coisa que Deus estabeleceu ali naquele momento, para que eles pudessem ser salvos e haver uma reconciliação com Deus desde o pecado de Adão e Eva, que era também pela fé, que Deus sacrificou e colocou em Adão e Eva e os cobriu com a pele de cordeiro. Tá? Então eles aceitaram, eles trocaram a sua vestimenta e aceitaram a vestimenta de Deus. Assim, pela fé, eles creram de novo que aquela era a forma correta deles se voltarem para Deus, e a justiça foi feita por crer e aceitar aquela forma que Deus determinou que eles seriam, né? E até hoje o homem veste roupa, não veste mais pele de animais, porque não é mais necessário vestir peles de animais, e também o sentido que indicava o sacrifício do animal foi finalmente feito, o sacrifício perfeito lá, né, no Gólgota, foi feito por Jesus Cristo. Então isso já se findou e se acabou lá na cruz de Cristo. Isso foi cumprido completamente. Então Caim tinha esse apontamento. É como se a pessoa que obedecesse a Deus pelo conhecimento recebido pelo seu pai, Adão e Eva, no caso Caim e Abel fez da forma correta, era assinar um cheque, era assinar uma promissória que ia ser descontada na morte do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, lá no futuro. E isso foi feito, né? E eu expliquei tudo isso aqui porque eu quero mostrar para vocês que Paulo vai falar como é que se cumpriu isso aí. Vou tirar isso aqui. Outra coisa aqui. O computador aqui, o computador é melhor para ler. Tá? Só que eu tenho que achar os capítulos aqui. Tá? Espera aí um pouco. Romanos, capítulo 3, versículo 24. 24 e 25. Diz assim, ó, Paulo ao falar, Romanos capítulo 3, 24. Vou começar pelo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, desde Adão e Eva, todos pecaram e carecem da glória. Glória é poder. Sendo justificado, sendo justificados gratuitamente, é um favor imerecido, tá? Sendo justificado gratuitamente, lá em Efésios 2 também vai falar, né? Pela graça sois salvos. Salvo pela graça é favor imerecido. Aqui Paulo vai usar um termo jurídico, ele está escrevendo aos romanos, e os romanos lá tem toda uma jurisdição, né? Um pessoal dotado de conhecimento e tudo mais, e tinha os magistrados, né? E os juristas, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça é o que? Favor imerecido. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, tá? Que é em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo está falando aqui, é o justificador. Eu li sobre o outro texto também, né, sobre
a ira de Deus se revela do céu sobre todos aqueles que detêm a justiça. A justiça que não é a nossa justiça, não é a justiça produzida por a gente fazer justiça, não é a gente fazendo injustiça, não. A justiça que Paulo trata aqui é a justiça de Deus. Deus sendo justiçado por causa dos pecados do homem. E como é que Deus é feito justiça a Deus e nós pecadores? Gênesis 3:21 e Gênesis 4, quando Abel ofereceu o sacrifício. O sacrifício do cordeiro era a justiça de Deus sendo feita, que é o que Paulo está falando aqui. Que o cordeiro apontava para Cristo. E Paulo está falando sobre isso, ó, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediação, né? Mediante a fé para manifestar a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é feita em nós a partir do momento que Jesus Cristo morreu naquela cruz, trocando o nosso lugar. Tá? Jesus trocou o nosso lugar. Porque um homem morreu e um homem deve pagar. Tá? Porque assim como Paulo vai falar, Romanos capítulo 6. Paulo vai falar no capítulo 6, quando ele vai falar para os irmãos livres do pecado por causa da justiça, a justiça feita em nós, através da fé, que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu, né, que é o descendente da mulher prometido, que morreu por nós, fez justiça a Deus em nós, que diremos? Aí Paulo vai falar assim, Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, assim como Caim, que eu já li que Caim permaneceu no pecado. Caim não fez justiça, ele não fez a oferta que ia produzir justiça diante de Deus, porque Deus ia ver que ele estava oferecendo igual o seu irmão Abel, que ao oferecer o cordeiro, a justiça foi feita e foi assinado um cheque para ser descontado no futuro, e isso Abel fez pela fé, não é que Abel pegou um cheque e foi lá e assinou, não, era pela fé. Deus estava vendo a oferta de Abel, e pela fé, por ele crer que estava fazendo algo que ele tinha, que o pai dele tinha ensinado e apontava para isso. Só ver aqui como é que está a gravação. Tá ok. Então o que acontece? A justiça a Deus foi feita através do derramamento do sangue do Cordeiro. Jesus veio e morreu por nosso lugar, fez justiça. Deus propôs que em Jesus fosse feita a propiciação, a justiça em nosso lugar. Aí Paulo vai estar falando aqui, assim como Abel foi justiçado e Caim se negou a praticar a justiça, aliás, o fruto da injustiça, que é permanecer no mal e não ser perdoado por Deus, e não ter comunhão com Deus, e não ter paz com Deus, e Deus o fazer vencedor sobre o pecado, se manifestou na vida de Caim, quando na vida de Abel foi feito justiça, e Deus aceitou Abel, e Abel teve paz com Deus, e paz com os irmãos, e paz consigo mesmo, e paz com todo mundo. Quanto a Abel, muito pelo contrário, a ira de Deus caiu sobre Caim, né? No caso Caim, não Abel. Estou errando os personagens aqui. Então Caim não teve paz com Deus, porque a justiça nele não foi feita através do Cordeiro que apontava para Cristo Jesus. Então a ira de Deus caiu sobre Caim, e Deus o condenou e o expulsou do meio do convívio com seus pais, da própria segurança. Então Deus colocou Deus falou que ele seria como um vagabundo, um errante ali pela terra, porque ele tinha matado o seu próprio irmão. Então ele não teve paz com Deus, ele sentia necessidade de tudo, ele queria ter tudo,
ele se tornou um homem totalmente conhecedor do bem e do mal, se tornou uma pessoa maligna a ponto de matar o seu próprio irmão, porque a necessidade era muito grande dentro dele de satisfazer o seu desejo. Por isso que o Salmo 23 diz, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta no original, nada terei falta. O Senhor, quando nos apacenta, Ele não nos deixa a gente sentir falta. Mesmo que você não tenha, você não vai ter aquele desejo profundo, aonde te vai levar a fazer coisas erradas, a pecar, por causa daquele desejo incontrolado e profundo que acaba você cometendo injustiças para obter e satisfazer o desejo da sua própria carne. Aí Paulo vai falar: que diremos, pois, permanecendo no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, se nós que para ele morremos? Quer dizer, aquele que vive no Senhor não vive mais o pecado. Ou porventura ignoreis que nós todos, como fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, a justiça foi feita ali em nós, através de Jesus. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer, vida com Deus, paz aqui na terra. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem que estava cheio de injustiça, foi feito justiça agora, tá? Para que o corpo do pecado seja destruído. Então, Jesus esmaga todo o mal que aquele conhecimento do bem e do mal foi colocado em nós. E não sirvamos mais o pecado como escravo, tá? Porque a Caim se tornou escravo do pecado, escravo, sujeito às paixões. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu com Cristo lá na cruz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto vive, vive para Deus. Assim também vós considerais os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereceis cada um seu membro ao corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Um outro texto aqui de Paulo. Conseguindo achar o texto aqui. Aqui, ó. Romanos capítulo 5. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No caso da lei de Israel, que não é o nosso caso.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava figurar aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, que era a ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça, favor imerecido de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um só, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, favor imerecido, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, que é favor imerecido, pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado. Eu já li isso aqui, que é a sequência do capítulo 6. Tá? E agora eu quero fechar também essa parte, né? Pode ser que eu vou ter que fazer um outro terceiro vídeo, né? Mas daí fica para outro dia, se eu não for. Por que eu trouxe todo esse apanhado aqui, mostrando que o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, qual é o nosso texto básico? Apocalipse 13:8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a indicação, né, da redenção, da substituição do homem pecador por um outro que tomaria o lugar do homem. E quem era esse Cordeiro que Deus apontou? Gênesis capítulo 3, 21, né? E Gênesis capítulo 4, Abel oferecendo da forma correta o sacrifício a Deus. Era o Cordeiro, tá? Então, Jesus na cruz, né? Era o Cordeiro. Era o Cordeiro. Tá? Então Jesus era o Cordeiro que veio pisar sobre a cabeça da serpente. Paulo, ao dizer aqui, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a graça do dom da justiça reinarão. Todavia, Romanos capítulo 5, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então quer dizer, assim como um homem morreu e trouxe a condenação sobre toda a raça de Adão e os fez serem filhos do Satanás, por filiação, não por criação, por filiação. Todos são criaturas de Deus, todos os homens, mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que crêem no Cordeiro de Deus, que é Jesus. Nós antes era crer no Cordeiro que era feito em holocausto até Jesus vir. Depois de Jesus é crer que Jesus é o Cordeiro de Deus, é crer que Jesus morreu na cruz para o nosso lugar. Então não há necessidade mais de fazer sacrifício de cordeiro, tá? Então quer dizer, Jesus tomou o nosso lugar. Por que Jesus teve que tomar o nosso lugar? Porque o homem pecou e o homem deveria pagar, tá? Então, se o homem pecou, né? Se o homem pecou contra Deus, né?
Ó, o homem pecou. Vou colocar aqui, né? O homem pecou. Ele tem que pagar. Ele tem que fazer justiça. O homem, tá? O homem. Não outra pessoa, não outro ser. Tá? O homem pecou. Se ele pecou, ele está em dívida, então ele tem que pagar, né? O homem pecou. Tem que pagar. Que é o quê? Pagar aqui é justiça. Vai ficar complicado, hein? A justiça tem que ser feita a Deus. Porque porque ofendeu a Deus, ofendeu o amor de Deus, ofendeu a graça de Deus, ofendeu tudo em Deus. Então o homem deve pagar. Só que o homem não consegue pagar, porque o homem não é totalmente santo e o sangue do homem não serve como pagamento. Tá? Então, se é o homem que tem que pagar, no caso, se é o homem que pecou e é ele que tem que pagar, porque a natureza do homem é quem pecou e é ela que tem que pagar. E se Deus já indicou que ele não consegue pagar, mas que o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, indicava quem podia fazer o pagamento, então, no caso, o que cadê minha aula aqui? O que tem a ver o anjo com o homem? Se o anjo não tem a mesma natureza do homem, o que tem a ver? Por que o anjo Miguel ia pegar o seu corpo, o corpo do anjo Miguel, e emprestar a Jesus, que o anjo não tem nada a ver com o pecado de Adão e Eva, ia fecundar Maria, entrar no mundo para... Não, isso é loucura. Isso não existe. Não tem como. Deus não aceitaria. Deus não pegaria um corpo emprestado de um anjo Miguel, ou Deus não teria Jesus como anjo Miguel para pegar o corpo desse anjo Miguel, ou príncipe que era o príncipe do exército do Deus vivo, o fecundar em Maria e ele sofresse. Não. A questão aqui, ela está intrinsecamente ligada na natureza humana. Paulo demonstra isso claramente nesses versículos que eu li para vocês. Que um homem pecou e um homem deve pagar. É um corpo humano, não é um corpo de um anjo. Não é um corpo de um anjo. Outra coisa, Miguel não foi feito à imagem e semelhança de Deus ou do Filho. O homem foi feito à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então isso significa que o homem tem em si a sua semelhança ligada ao Filho de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Que o como é corpo, alma e espírito. Então, se o Adão pecou, como ele foi feito em imagem e semelhança de Deus, ele, conforme a imagem e semelhança de Deus, ele deve pagar a Deus, ser sacrificado. Ele tinha que pagar a ofensa a Deus. Só que por causa do pecado que corrompeu o homem, Deus não aceitaria o sacrifício do homem. Então Deus proveu, que é o broto evangélico, quando Deus condena a serpente, no capítulo 3, que dentro da semente da própria serpente ia nascer um descendente que era só da mulher, que não receberia, né, a semente do homem, né, o sêmen do homem, e este destruiria o mal que foi feito lá no Jardim do Éden. Então Paulo, ao falar sobre isso, porque Paulo sabia disso, Paulo tinha tudo isso na cabeça dele, então como por um só homem, né,
entrou o pecado do mundo, assim também a graça abundou pela morte do Cordeiro de Deus, Apocalipse 13:8, que foi morto antes, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus não ia aceitar a justificação Deus não ia aceitar a justificação se essa não fosse feita e realizada por um homem. Vocês estão entendendo? A mesma natureza que pecou contra Deus é a mesma que tinha que se dar lá no sacrifício, lá em holocausto a Deus, o sacrifício perfeito. Então, por isso, que quando Deus fez o homem desde o Jardim do Éden, Deus já tinha todo o seu plano preparado, os céus e a terra e os anjos já estavam no plano de Deus. As pessoas às vezes elas têm uma ideia de que Deus começou fazendo as coisas e ele foi fazendo a esmo. Deus não criou nada de a esmo. Deus, quando criou os céus e terra, o princípio de tudo, ele já tinha todo o seu plano, a queda de Adão, Satanás, os filhos, o dilúvio, o tempo da igreja, Israel, tudo, até o Apocalipse, tudo Deus já tinha. Deus não foi fazendo conforme as coisas, ele mesmo foi fazendo e depois ele foi vendo. Não, ele já tinha todo o seu plano. Então, diante do Senhor, todo esse plano aí, já foi preparado, tá? Diante de Deus. Então, por isso que quando Deus foi fazer o homem, ele fez o homem conforme a imagem e semelhança do seu filho, ou dele mesmo. Tá? Que ao ser feito conforme a imagem e semelhança do seu filho e dele mesmo, Deus já tinha preparado que Cristo ia nascer conforme a imagem. Deus ia introduzir o seu filho no mundo, não para tomar a natureza do homem, para que ele fosse morto numa cruz. Porque se a natureza do homem não fosse a mesma natureza de Deus, Deus não ia aceitar também o sacrifício. É aí que está a chave para poder dizer, para mim poder falar para vocês e não aceitar essas heresias que estão por aí sendo pregadas, de que Jesus seria o arcanjo Miguel. Jesus não é o arcanjo Miguel, ele não tomou emprestado o corpo do arcanjo Miguel, porque se ele tivesse tomado, ele não é da mesma natureza humana. Então Deus não ia aceitar o sacrifício que não tivesse o homem naquela cruz e que também não tivesse ele mesmo, que é seu filho, na pessoa do seu próprio filho. Porque como o homem não pode se oferecer a Deus e Deus não aceita sangue de sacrifício humano nenhum, porque este é pecador e não tem como pagar a Deus, porque todos os pecados estão fora da graça de Deus. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus já tinha preparado a redenção do próprio homem que Deus estava criando, que ele já sabia que ia cair e que esse ia receber perdão pela fé ao crer no sangue do Cordeiro que ia ser sacrificado, apontando que para nós já passou. Então, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele foi introduzido no mundo conforme ele já era antes. E que o homem foi feito igual, conforme a imagem e semelhança de Deus. Não como Deus, né? Que nem a serpente sugeriu no capítulo 3. Mas sendo feito porque Deus soprou na narina do homem, né? Sendo da mesma natureza que Deus. Então, vindo esse homem que é Jesus Cristo introduzido no mundo, um homem agora que foi introduzido com a natureza dos homens, mas que era a própria natureza do Filho de Deus. Agora esse homem perfeito, Paulo vai dizer que Deus aceitou. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, como por um só pecado do homem, por um só homem entrou o pecado do mundo, agora também a graça, a redenção, o perdão, a justificação, favor imerecido, através da morte de Jesus, que é homem, 100% homem, e 100% Deus, que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Deus agora traz redenção, traz propiciação
pela fé naqueles que creem em Jesus. Então, jamais poderia ser um anjo, arcanjo Miguel, uma natureza feita de uma forma de anjo, e depois Jesus é introduzido numa forma de homem na terra, o qual a natureza do anjo não pode ser a mesma dos homens. Porque não foi anjo que pecou contra Deus e tem que pagar. Porque os anjos que pecou contra Deus, não há perdão para eles. Não achou lugar de perdão. Por que não achou lugar de perdão? Pelo mesmo motivo. Porque Deus não fez Jesus com a mesma matéria parecida com a dele mesmo. Os anjos não é imagem e semelhança de Deus. Não foi feito da mesma forma. São seres espirituais. Que não é para viver aqui na terra. Aqui é para viver os homens. Então quando Deus fez os anjos, Deus não fez um outro anjo que poderia fazer propiciação. Porque a natureza de Jesus é a natureza humana. Então ele salva os homens. Ele não tem a natureza dos anjos para poder dar perdão aos anjos em um futuro. Ou que os anjos estão se reencarnando aqui na terra e sendo um de nós para que haja perdão e que esses anjos voltem. Nada disso aí. Tira isso da ideia. Tira tudo isso aí. Então Jesus Cristo nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, temos a natureza humana, e nessa natureza é onde Cristo veio, na mesma natureza que a nossa, e morreu por nós a nossa morte, e ele foi aceito por Deus, e houve justificação, tá? Então é por isso que eu digo que jamais, nunca jamais Deus tomaria um corpo emprestado de um anjo para morrer na cruz em nosso lugar. Porque anjo não tem a mesma natureza humana. Então não serve como propiciação, como pagamento a Deus. Paulo vai dizer, como por um só pecado entrou a morte no mundo, por uma só morte também de Jesus, o homem, passou a graça e a salvação a todos. Tá? Então, se isso ainda não é o suficiente para esclarecer, deixa nos seus comentários que eu faço um outro vídeo esclarecendo mais ainda. Tá? Então, que Deus os abençoe. Nesse dia, nesse domingo, nessa tarde, né, nessa noite já de domingo, tá bom? E que vocês entendam. Se alguém não entendeu, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Hub, ou em qualquer canto aí, se não entendeu, peça para mim fazer outro vídeo, que eu vou fazer outro vídeo esclarecendo mais detalhadamente o porquê que Deus não ia pegar um corpo emprestado de um anjo para poder morrer, porque tem que ser um homem que tem que morrer naquela cruz. Não pode ser um corpo de um anjo emprestado ou de qualquer outra criatura, nem os animais Deus aceitava. É pela fé que as pessoas faziam, crendo que no futuro o sacrifício perfeito ia ser feito de uma forma completa. E que naquele momento o animal estava morrendo no seu lugar, tá? Para lhe trazer perdão. Então, se vocês não entenderam, então deixe seu recado aí, fala aí se vocês querem que eu faça outro vídeo ou não. Muito obrigado por você ter ficado até agora. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no meu canal para que toda vez que eu fizer um vídeo vocês recebam a notificação. Ou quando eu postar o vídeo você receba a notificação. Então, Deus abençoe vocês. Sou grato por vocês terem ficado aí até agora, tá? E agora eu vou ter que sair, que eu vou para a igreja. Então, Deus abençoe vocês. Sou grato. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Se não entendeu, deixa aí escrito que você não entendeu, tá bom? Que eu faço outro vídeo explicando. Então, muito obrigado.